Olá, comunidade do TheCast, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Vincenzo, partner do Grupo D. Estou aqui para mais uma conversa super bacana. Esse é um tema que eu confesso eu estava com muito curiosidade de fazê-lo. Primeiro porque eu acho um tema de extrema importância para a sociedade, para todas as corporações. E segundo porque este é um encontro que a vida já me colocou várias vezes de acontecer, de outros carnavais, de outras empresas. Ele não aconteceu e eu tô tendo a oportunidade de ter aqui no TheCast. Wellington, muito obrigado por estar aqui e muito feliz pela troca, de verdade. Com certeza, super agradeço, prazerzaço te reencontrar aqui agora, né, presencialmente, frente a frente. Queria muito agradecer a todos, né, do grupo, né, a todos aqui do TheCast, também a todo o time aqui, a toda a equipe. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Tá bom? Então, antes da gente começar, Wellington, me fala um pouquinho da tua carreira, para quem tá assistindo a gente. Posiciona de onde você fala, do que você traz aí como história, me fala um pouquinho da tua Show de carreira. bola. Bom, a minha história, ela é grande. Eu tenho já de carreira aí 21 anos de RH, né? Então nessa estrada, nessa jornada eu passei por grandes empresas, multinacionais, empresas de diferentes segmentos. Atuei com diversos tipos de líderes executivos, diversas culturas. Eu acho que isso me brilha os olhos hoje quando a gente vai falar, por exemplo, de diversidade e inclusão. Tenho a formação em administração de empresas, me especializei em gestão de pessoas, finalizei um MBA o ano passado em liderança e coaching, que é uma das vertentes aí de carreira que eu quero seguir. E hoje atuo, né, como business partner, como coordenador de RH em um dos negócios da Minerva Foods, que fica em Barretos. Então, a minha vida toda nessa andança eu morei em 7 lugares, de diferentes estados, né? Só não mudei de país ainda, mas é uma meta. Mas estou muito feliz com essa carreira toda aí. E apesar da carinha ainda jovem, eu tenho muita estrada aí de RH. Tá? Muito bem. E aí, pra gente entrar, outro dia eu fiz uma postagem de um momento da sociedade, do cenário atual, onde o conceito de sociedade espetáculo ele fica mais claro ainda, né? Você abre o LinkedIn, você vê conceitos maravilhosos, debates maravilhosos, mas que na prática daquilo, muitas vezes eu discuto a praxis disso ou a aplicação dessa história. Hoje, no cenário atual, como é que você está enxergando esta questão da diversidade e inclusão, mas na realidade e não dentro do romantismo? A gente está conseguindo viver esse conceito de fato nas empresas, você acha? Olha, eu acredito que ainda estamos de uma maneira muito embrionária. Tá bom. Tá? Eu acreditei que durante o período de pandemia, em que a saúde mental, as emoções vieram mais à tona, e quando a gente fala em liderança humanizada, isso veio mais forte no período de pandemia, né? Até pela questão do modelo de jornada de trabalho, enfim. Então, as empresas elas buscaram isso, de tornar a liderança mais humanizada. O que é ser uma liderança mais humanizada? Ok, vamos trazer e tal. E eu imaginei que, a partir da liderança humanizada, o conceito de diversidade e inclusão, ele viria à tona como uma pauta mesmo estratégica aí na agenda dessa liderança humanizada. Mas, olhando muitos números, porque eu super pesquiso e gosto muito de ter fatos e dados, a gente percebe que, desde a pandemia para cá, houve um aumento assim, muito mínimo, muito tímido em relação ao conceito nas grandes empresas, né? Então, falar de diversidade e inclusão, como você falou, é muito fácil. Qualquer um fala, qualquer um romantiza, mas a prática ela não acontece. Então, se a gente olhar, eu acabei de ver uma pesquisa recente da GPTW que fala que em 2022 o tema diversidade e inclusão estava como pauta em 12º colocado na agenda da liderança. Em 2023, a expectativa é de ser 7º. Então, ainda a cultura, desenvolvimento de líderes vem antes do que a diversidade e inclusão. Então, eu acho que a gente ainda está muito no conceito, está muito embrionário. Vejo aí grandes campanhas sendo feitas em algumas empresas, inclusive por algumas empresas onde eu passei, o assunto veio mais à tona, mas você percebe que na prática, no dia a dia, isso não acontece. Então, o que eu percebo muito, aí não sei se você concorda, eu percebo que parece que a falta ou o erro ou a divergência no mercado, às vezes ela é ainda locomotiva da transformação e não a bandeira como prioridade, né? Exato. Então você fala assim, puxa, esta marca começou a lidar com a questão de diversidade. Aí você pega o status quo,
foi uma fala errada em mídia, foi um posicionamento estranho, uma cobrança do consumidor e não como uma prioridade. Quando você olha as questões de investimento ou de pauta dentro das companhias, me parece que isso não é um assunto prioritário, mesmo sendo muito discutido, né? Não é. Não é, né? Não é. E aí e tem um outro dado muito importante. Se a gente considerar os líderes hoje, a maioria dos líderes da América Latina, você tem acho que 68%, segundo a última pesquisa que saiu ano passado, que acreditam que diversidade e inclusão deve ser prioridade na pauta da liderança de uma empresa. Mas aí, desses 68%, 45% acreditam que a empresa não tem a maturidade suficiente para poder discutir e debater o tema, entendeu? Então, a crença, ela existe, ok, mas a prática não, porque depende de uma maturidade ainda da organização, do modelo de liderança, que ao meu ver, o Wellington, como profissional de RH, isso é uma desculpa para um segundo momento, para não priorizar. Eu não vejo isso como um problema. Tá? Essa é a minha posição. Também acho, mas eu acho que as empresas também precisam descobrir qual o ganho de se ter a discussão da questão de diversidade e inclusão em pauta, né? E aí, pensando, me colocando no lugar da RH, mesmo já tendo sido um dia e hoje mais como consultor, como é que a gente consegue mostrar para as companhias ou quais são os principais indicadores ou ganhos onde a empresa que traz esse debate como prioritário ou como rotina ou isso dentro da discussão com os líderes tem dentro do seu quadro de gestão de pessoas? Você já conseguiu pensar nisso ou mensurar essa história de ganho? Na verdade, assim, existe um debate, inclusive nas últimas companhias que eu passei, muito forte assim, ok, vamos criar aqui um comitê de diversidade e inclusão, até para a gente começar a debater e discutir isso. A primeira pergunta que vem é, quais são os indicadores chaves e que vão impactar no resultado? Poxa, mas diversidade e inclusão, se eu pratico dentro, eu faço uma campanha para eu, sei lá, ter um recrutamento mais inclusivo, assim, por exemplo, essa ferramenta ou esse processo, ele vai me trazer o que de lucro? Sim. Primeira pergunta dos executivos que vem. Sim. E aí eu vou muito na questão de que quando você traz a pluralidade além da diversidade, que é a prática do dia a dia dentro de um ambiente de trabalho, você tem um aumento de produtividade. Talvez ele não esteja ainda mensurado. Se você me perguntar assim, Wellington, hoje, quais são os indicadores que a gente tem hoje de diversidade e inclusão que realmente, de fato, fazem sentido aí para um potencial ganho caso a empresa ela decida investir nesse processo? Eu vou dizer para você que ainda é embrionário. Sim, tá? sim. Mas quando a gente tem um ambiente mais plural, um ambiente em que a própria equidade ela é atingida nos diferentes níveis, com diferentes pessoas, diferentes afinidades, você tem um ambiente mais saudável, né? E isso ele impacta em saúde mental, saúde emocional, engajamento, e com isso a produtividade você tem um ganho ali. Com esse aumento, acho que não só além disso, acho que o outro lado é a marca empregadora, porque até eu brinco, né? Tem alguns gestores que me perguntam assim, não, Carol, mas é importante você colocar lá, por exemplo, no processo de tal vaga, divulga lá que essa vaga é extensiva a pessoas com deficiência, porque isso é bom para nossa marca. Eu já escutei isso de grandes executivos. Ok, você fazer isso, ok, você está cumprindo um processo, mas e o ambiente de trabalho? E quando esse profissional ele chegar, como é que vai ser? Como que a gente vai preparar esse profissional para ele se adaptar ao ambiente? Né? Uhum. Então, hoje não vejo indicadores ainda muito ainda alinhados à estratégia, enfim, das empresas, mas vejo sim um ganho de produtividade, principalmente no quesito de cultura, de ambiente de trabalho e o despertar para a inovação. Eu acho que quando você tem uma oxigenação nessa pluralidade, você ganha mais inovação. Né? São diferentes expertises, você tem diferentes conceitos, formas de ver, é pensar fora da caixa. Então, acho que essa galera aí consegue movimentar e trazer maiores ganhos. Né? Eu acho esse tema bonito e complexo. E aí, para te fazer a próxima pergunta, eu fiquei fazendo muito no aquecimento dessa conversa uma discussão em cima da minha dificuldade, né? Porque eu sempre gosto muito desse exercício e acho que principalmente nesse momento onde eu sou bombardeado pela rede de conceitos humanitários e bacanas, onde na prática eu não vejo exercício disso, né? E na minha família a gente viveu um desafio onde a gente recebeu o meu filho mais velho e a gente tem um menino do movimento. E eu gostei muito desse termo porque eu não gosto de estigmatizar as pessoas, mas eu tenho um moleque com um diagnóstico de TDAH, e não o TDAH modal, folclórico, um TDAH de verdade, né?
E eu lembro que muita dificuldade que ele trazia na nossa adaptação de rotina, de organização família, era que 6 horas da manhã, no domingo, ele estava na frente da minha cama e dizia assim, bom dia, pai. E eu dizia pra ele assim, Gabi, mas são 6 horas da manhã, cara. E ele falava assim, mas o sol já saiu. Para este garoto do movimento, 6 horas da manhã, o dia já estava em movimento. E para mim, não. Então, a minha família, a minha organização, ela teve que, dentro da liderança, eu e a minha digníssima Ana, nos adaptarmos a entendermos que aquele menino do movimento, ele trazia uma dinâmica para a nossa organização que a gente não estava planejado, nem queria, que muitas vezes era difícil e nos trazia incômodo, porque eu queria descansar, eu queria viver a vida dentro do padrão que eu queria. Acho que quando a gente fala dentro das companhias em ser inclusivo, não é simplesmente só abrir uma vaga, né? É a reflexão de como lidaremos com temas que não são temas comuns do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso contexto. Então, as lideranças que trazem a organização e a governança passam a ser elementos chaves nessa história. Sem dúvida. Como trabalhar essas lideranças no sentido de entender que em alguns momentos elas vão ter que se adaptar a algumas rotinas que não são as rotinas normais, né? Outro dia eu estava numa reunião com uma multinacional onde elas me disseram que elas fizeram a contratação de uma guria, cara, sensacional, com deficiência visual. E lá as mesas são mesas comuns, como tendência, né? Uhum. E ela e a líder dela falaram, não, nós vamos sentar aqui, porque ela, como uma deficiência visual, ela precisa ter a necessidade do mapeamento espacial muito bem feito, e eu não posso viver a mesma dinâmica que você vive, outro líder, porque ela necessita... Então, ela precisa ter uma mesa única. Como é que a gente mostra isso para a liderança? Ou como o HRBP você constrói isso com as lideranças dentro? Faz sentido? Você concorda com faz isso? Faz sentido, eu super concordo. E acho que é um desafio até mesmo para o RH. Né? Quando você traz isso, eu vejo que assim, ó, o tema, eu acho que a liderança é a chave. Eu acho que você hoje engajar a liderança para o conceito de diversidade e inclusão e fazer a inclusão além da diversidade, ela realmente é um potencial desafio que você tem. E o RH, às vezes, não está preparado para isso. Sim. Tá? Eu vejo ainda, eu faço parte de vários grupos de discussão sobre o tema, e a gente percebe o quanto o RH também não tem esse conhecimento da causa em si, e acha que só a diversidade e inclusão é eu fazer vaga extensiva para pessoas pretas, para pessoas com deficiência, para o público LGBTQIA+, mas ok, e depois o dentro? Como fazemos isso? Como fazemos isso depois? Então, assim, ó, o que eu tenho dito, né, e tenho meio que plantado a sementinha em discussão até com alguns executivos, é assim, cara, a gente precisa colocar isso na pauta do nosso dia a dia. Como? Nas reuniões que a gente faz com a própria liderança, o próprio RH como líder, a gente tem que trazer isso como discussão. Vamos assim, pega boas práticas do mercado, pega uma reportagem, vamos debater com os líderes, o que vocês pensam disso? Né? E eu tenho feito isso muito no dia a dia, não só na organização onde eu atuo, mas também nos grupos que eu faço parte, do quanto que a gente ainda precisa debater melhor isso como time, como RH, claro, ou como liderança, claro, para realmente fazer isso acontecer no dia a dia. Então é começar pequeno, simples, mas de uma maneira forte. Então, eu trazer isso para uma reunião, cara, eu vou fazer rodas de conversa com os times para falar um pouco sobre diversidade. Eu trabalhei numa organização que o foco dela era cumprimento de cota, por exemplo, só para te dar um exemplo. Cota de deficiente. Cota de deficiente, isso. E aí, a gente trouxe isso. Ok, estou praticando a diversidade. Ok, não, a gente colocou acessibilidade para essas pessoas, a gente adaptou banheiros, enfim, pessoas com cadeiras de roda, enfim, ok. Fizemos um trabalho de inclusão, entre aspas, tá? Mas a empresa achava que a gente já tinha cumprido toda a parte de diversidade. Inclusive, em pesquisas, para se ganhar selos, né, você vai lá e você responde, não, estou praticando. Não é só isso, né, cara? Não é. Existem vários grupos que precisa discutir, são vários fatores. Então, acho que a liderança ela tem que trazer isso para o dia a dia dela com ela mesma, então, ou seja, no grupo de líderes, e eu acho que a alta liderança é chave assim, para isso tudo. Não acredito que a média liderança é que vai transformar. Se um C-level ele não acredita nisso, ele não banca isso na agenda, realmente
a hora de cascatear nós vamos ter um sério problema, porque o entendimento ele vai ficar reverso. Tá? Então eu penso dessa forma. Aí depois, quando a gente vai para um processo de seleção, eu acho que usar a tecnologia ao nosso favor, né? Então, o quanto que hoje a gente está trazendo também a diversidade dentro do nosso próprio processo e o quanto o RH está fazendo além de mapeamento de perfil, por exemplo. Então, eu vejo lá também em um dos exemplos de cases que eu já vivenciei, que o RH ele foi fazer um mapeamento de perfil e aí ele trouxe a questão, olha, a gente vai abrir para todos os tipos de grupo, como é que é? Né? A própria pergunta do RH já foi errada, porque você está colocando um viés aqui de um preconceito talvez velado para o próprio gestor. Claro. Então, é o quanto a gente vai educar esse gestor também para isso, entendeu? Então, eu vejo que o treinamento, a educação, o desenvolvimento da liderança, acho que faz parte dessa discussão e isso cascatear para baixo. Porque se o líder também não acredita, isso não acontece. E uma das coisas... Isso eu queria muito saber como é que você lida com isso. Porque uma das coisas que toda vez que a gente decide... E acho que a tua estratégia é riquíssima no sentido de trazer para o dia a dia o debate. Okay? A gente só transforma... A partir do momento que a gente traz a luz, olha, e a gente consegue transformar. E aí, quando a gente começa a debater, a gente também precisa estar preparado que existem diversas conservas culturais que fazem parte do dia a dia. E aí, vou dizer uma dor de homem heterossexual branco que muitas vezes nunca reparou que um simples elogio que na concepção dele, hétero, machista... aquilo passa a ser normatizado, como abrir uma reunião e receber a executiva dizendo, nossa, você deixa essa reunião mais bonita, né? E eu lembro muito de um executivo que eu fiz o planejamento de carreira dele, que ele trazia assim para mim, estou mal avaliado. E aquilo era uma angústia tão grande que assim, ele não conseguia ainda, a frase básica dele era assim, eu não fiz isso por mal. Então, ele não fez com a intenção de expor ou manter a mulher no lugar de ser de beleza e não de competência. E ele não conseguia existir isto como um erro, mas ele precisava de ajuda, cara. Porque ele estava sendo estigmatizado, sendo perseguido em alguns momentos, mas por um lado, que assim, ele precisava ser educado, né? Ele precisava de outras referências e que eu percebia que muitas vezes ele ficava sozinho sem suporte, porque acho que o processo de transformação, pelo menos o que eu enxergo, então é que o primeiro parte para eu mudar um erro é eu percebê-lo. Exato. A partir do momento que eu percebo, eu preciso de suporte para tentar fazer algo espontâneo e novo, de achar um novo comportamento. Como é que lida com este ser em transformação? E acho muito do masculino, está muito sendo pautado pelas questões de gênero, pelas questões, enfim, que quebram isso. Como é que você dá suporte para um cara que está em transformação? Cara, assim, é realmente um desafio, né? Hoje, assim, todas as 3 últimas empresas que eu passei como líder de RH e que eu tive o privilégio de atuar, a abertura, e aí eu atuei com quase 99% de líderes homens. Sim. Tá? Ainda homens. Ainda homens. E quando você traz a pauta, a percepção é assim, eu vou dar um exemplo claro. Eu fui para uma reunião uma vez com um grupo de líderes e estava desde o diretor executivo, enfim. E aí eu coloquei uma foto de alfaiates usando tecidos de diversas cores. Eu coloquei uma foto. E eram diversas cores na palma da mão desses alfaiates. E aí eu perguntei, o que significa isso aqui para vocês? Você percebe que eles não têm conteúdo porque não têm a consciência disso. É isso que você trouxe. Eles não a transformação ela começa em nós mesmos. E eles não veio uma resposta sobre algo, poxa, isso é diversidade, isso na verdade a gente está estimulando você somar afinidades ou diferenças que nós temos aqui em comum para um único propósito de fazer, sei lá, uma roupa, não sei, um tecido colorido, enfim. Não teve uma resposta disso. E esse exercício, na reflexão que eu fiz com eles, foi assim, olha, o quanto que a gente está olhando também para o nosso time e entender no individual das nossas pessoas se a gente conhece a história de vida dessas pessoas, se a gente sabe onde é que elas estão posicionadas, como que está realmente a família delas, né? Então você percebe que não se tem essa percepção porque há um preconceito próprio interno deles, né? E eu tenho feito várias provocações até para quebra disso, né?
assim, até porque realmente existem algumas perguntas que a gente faz até nos nossos processos lá de mapeamento de perfil ou de carreira, enfim, o quanto que esse líder, que inclusive entra na avaliação dele assim também, o quanto que ele realmente aposta em diversidade e inclusão. Cara, as respostas são absurdas. É assim, ou é a resposta em branco, ou é a resposta em não, eu estou praticando porque meu time ele tem realmente... tem realmente mulheres, tem homens, tem gays, tem pretos. Ok, mas o que você está fazendo, cara? Não, o meu time é diverso. Isso. Tá, e a inclusão, entendeu? Eu não sou racista porque, olha, eu tenho um amigo negro aqui. Tipo, o preto aqui, ele virou um símbolo para justificar que eu não sou. Exato. E aí, a gente tem trabalhado muito, pelo menos eu tenho buscado referências até de pesquisa, de boas práticas de outras empresas. A gente trouxe até a discussão do programa que a Magalu fez, né, dos treinos pretos, até para uma discussão na mesa, a gente diz assim, cara, ok, isso funcionaria aqui nesse nosso ambiente? O que você faria como líder para isso? E aí você começa a quebrar um outro entendimento. Poxa, o mercado está praticando isso, tal. Aqui realmente está embrionário, mas o que eu já posso começar a fazer? É um trabalho de formiguinha. Então, acho que eu tenho investido um pouco nisso para criar uma disruptura, desconstruir para construir. Eu acho que é isso. Muito bem. Eu acho que lidar com inclusão é lidar com os desconfortos. E antes de fazer a última pergunta, eu vou contar um caso nosso e que eu aprendi muito com um executivo. Eu vou falar dele, chama Pitelli. Ele vai me dar o direito de falar, porque eu já usei isso em outras conversas. O meu menino mais velho, o menino do movimento, ele gostava de ir com a Ana, minha digníssima Ana, pro shopping com ela, e ela ia pro salão de beleza, e ele começou a pintar as unhas. Com 6, 7 anos. E ele gostava, cara. Ele voltava pra casa com as unhas pintadas. E é isso. Eu sou um homem que, teoricamente, me formei psicólogo, em debates humanistas. Quando ele chegou a primeira vez na minha casa com a unha pintada, isso me trouxe um desconforto. Mas assim, cara, isso também me traz desconforto por quê? Porque eu tô com receio dele ir pro ambiente social, isso mexer com ele, e criticar, e ridicularizar. Mas vamos lá, vamos bancar. E aconteceu. Ele foi pra escola, quando ele voltou, me disseram que isso era coisa de meninas e tal. Este Pitelli, que era um cara que dividia a escola comigo, o filho dele também fazia a mesma coisa e viveu a mesma dor. E aí um dia eu, com angústia de pai, tava mexendo nas redes e vi ele pintando a unha. E falando assim, cara, acho que o melhor jeito de eu mostrar pro meu filho que isto não é um problema é eu também experimentar a dor de usar as unhas pintadas. E ele é um general manager, um baita do executivo. Então, Pitelli, este pra mim vai ser sempre um exemplo de diversidade, de como é viver o desconforto, porque não acho que é tão simples. E uma vez o Gabriel foi comprar um chinelo, e a Ana conta até hoje que ele foi e falou, pode escolher o chinelo que você quer. Ele escolheu um rosa da princesa. E na hora que ele escolheu o rosa da princesa, a Ana olhou pra ele e falou assim, ai, agora ele escolheu. E nós vamos ter que bancar. Sabendo que trabalhar o tema de diversidade é trazer desconforto para a liderança, e acho que é isto que eu queria trazer uma cama de acolhimento, dizer que assim, quem faz um trabalho sério vai ter que acolher pessoas que vão lidar com desconfortos, que vão mexer em coisas mais profundas. Queria que você desse 3 dicas para quem está começando. Se a gente estivesse aqui com uma série de líderes com este desconforto ou com esta linha de assim, avanço nisso ou não, eu queria que você desse 3 dicas de onde eu começaria como líder para eu poder viver esse desconforto em paz. Perfeito. Bela pergunta. Eu acho que a primeira dica é, se há intenção, coloca para rodar. Né? Eu vou trazer um exemplo porque que eu estou dando essa dica. Eu escuto muito assim, Wellington, aqui realmente esse tema, quando você traz esse tema ou cria esse certo desconforto de discutir, por exemplo, poxa, a contratação hoje ou a inclusão, chegou uma pessoa nova que ela é do público LGBTQIA+. O que eu vou fazer porque essa pessoa ela tem realmente, usa adereços, usa tatuagem, enfim. Então, quando você traz um tema e aí eu percebo que há esse desconforto, vem aquela resposta assim, não, a gente não está preparado para isso ainda. Não vamos lidar porque não estamos preparados. Não vamos lidar porque não tem maturidade, ou a organização não está, então é melhor a gente deixar para um segundo momento e tal. Ou é o contrário. Não, aqui a gente já pratica. Fica tranquilo que nós estamos fazendo. Então, assim, se há intenção, eu acho que a maturidade ela vem a partir do momento que você coloca em prática.
Então, se há a intenção de eu praticar diversidade e inclusão na minha empresa, eu como C-Level, como executivo, ok, quero colocar isso para rodar, cara, não espere, não tem maturidade. Eu acho que não tem esse momento. Pelo menos a crença, eu como RH acredito nas vivências que eu já tive. Coloca para rodar, porque você vai começar pequeno. E esse ganho de maturidade, ele vai vir. Então, se há intenção, por mais que gere desconforto, coloca para rodar. Eu acho que é assim que é isso. O segundo é o mindset. Acho que a segunda dica é trabalhar no mindset da liderança. A liderança é a chave para que rode o conceito de diversidade e a inclusão além da diversidade. Então, a gente pode lidar com vários tipos de mindset hoje, né? Aqueles que vão estar mais confortáveis para falar e outros que não. Né? E eu acho que o RH ele vai ser a chave nesse desenvolvimento. O quanto que eu vou desenvolver esses líderes para ter essa abertura. Então, é um mindset, eu acho que tem que trabalhar. E aí, de novo, treinar, educar, é trazer boas práticas, é fazer benchmark com outras empresas, é fazer rodas com a liderança para discutir o tema. Cara, a gente não pratica nada aqui, como é que eu começo? Cara, vamos trazer um conceito, um programa trainee para pretos que foi feito. Ou o caso da Natura, que traz muito fortemente a questão do público LGBTQIA+, ou a questão de equidade de gênero. Vamos trazer, hoje a gente vê, né, 11% na América do Sul, a gente tem de liderança feminina, quando a gente fala nas grandes empresas. Então, ainda a gente está pobre nesse sentido. Né? Então, é trazer para a mesa, poxa, num público masculino de liderança, como que a gente vai desenvolver os profissionais dos grupos minorizados para eles serem líderes. Isso. Né? Então, acho que é trazer essa discussão. O RH pode ajudar muito nisso. Tá? E aí, acho que, por último, é cascatear isso para o time. Eu acho que a liderança é a chave, sim, mas quem vai fomentar isso no dia a dia é o próprio time de trabalho. Então, o que eu posso fazer com esses grupos minorizados que eles possam vir através de um comitê, que eu acho que é o primeiro passo também, que aí é uma quarta dica, vamos colocar, mas eu acho que tem que formar uma área, eu acho que a empresa ela tem que ter uma área de diversidade e inclusão, ou um comitê, ou um grupo formado para essas pessoas, formado por esses grupos, para trazerem e serem responsáveis por essa pauta no dia a dia, de garantirem que essa agenda ela aconteça. Então, se a gente não tiver isso formado e que essas pessoas elas possam trazer para a mesa o debate do dia a dia e realmente o que está acontecendo no dia a dia na ponta, eu diria, além do alto escalão, né? Porque o alto escalão acredita e banca. Isso aí. Mas quem vai fazer isso acontecer e quem vai verificar realmente são esses profissionais. Então, acho que são essas dicas que eu daria para que esse movimento ele aconteça de uma maneira mais saudável e natural. Muito bem. E se você está com dúvida, se você trabalha com diversidade e inclusão, ou você acha que você é muito potente nesse tema, a reflexão que eu mais gostei ao longo da minha carreira é pensa na balança do seu dia a dia. Pensa durante os 5 dias da sua semana qual foi o espaço que você tirou de reflexão ou de ação baseado nesse tema. Mas na prática. Se você não tiver, você ainda tem um longo caminho a percorrer. Comunidade TheCast, estou muito feliz por essa conversa. Primeiro, pela troca que foi riquíssima. Segundo, pela importância disto. Wellington, muito obrigado. Super agradeço. Boas conexões, gente. Até breve. Obrigado, gente.